Vamos lá, imagina só que você chegou no médico, dois médicos, tudo bem? O primeiro médico, ele não fez a avaliação em você, não fez tantas perguntas, não, de alguma forma não diagnosticou você para aí sim prescrever aquele medicamento específico. O outro médico, o segundo médico, você percebe que ele teve mais atenção com você, ele perguntou, ele fez todos os exames, ele cuidou de você de fato, ele diagnosticou para aí sim prescrever aquele medicamento. Qual dos dois profissionais você acha que vão te entregar mais resultado? O que não te avaliou ou o que te avaliou e te prescreveu baseado nas suas necessidades? O treino físico, ele é como se fosse, eu sou como se fosse um médico. Eu prescrevo o treino correto, na dose correta, na intensidade correta, com a frequência correta para ter o resultado esperado. A grande parte das pessoas não sabem que existe tudo isso. E aí ficam fazendo treinos genéricos na academia, ou ficam fazendo treinos genéricos de internet. Aí você fala, Leandro, mas eu conheci pessoas que fizeram treino de internet e tiveram resultado. Pode ser que a pessoa faça e tenha resultado. Por quê? Porque o iniciante, por exemplo, ele está tão destreinado, qualquer estímulo que ele forneça, ele vai desenvolver. Agora, um detalhe que eu quero falar para você, será que esse treino ele foi prescrito exatamente para as suas necessidades? Por que eu digo isso para você? Porque existem tipos de postura, tá? E vou colocar a foto para vocês aqui. Existe a postura cifótica, que é aquela pessoa, fazendo alguns exemplos com vocês aqui, que é aquela pessoa que tem a postura arqueada. Então o ombro está para frente, as costas elas estão ligeiramente arqueadas, igualzinho nessa foto aqui. Tem outras pessoas, por exemplo, vou levantar aqui com vocês, tá? Tem outras pessoas, por exemplo, que tem a pelve, ela tá rodada assim, ó, tá com a bunda muito empinada. Por quê? Porque ela tem enfraquecimento de abdômen, ela tem encurtamento de lombar, aqui tá fraco, aqui tá fraco, aqui tá fraco. Então ela tem a anteriorização da pelve, ela pode ter uma retroversão da pelve, que é a bunda assim, ó. A pessoa pode ter esse tipo de postura aqui, ó, exatamente esse tipo de postura aqui, ó. A pessoa tá com a hipercifose, aí o pescoço dela, ao invés de estar aqui reto, né, tá aqui, ó, por exemplo, o pescoço tem que estar reto aqui, mas o pescoço tá assim, hipercifose, aí ela tem uma anteversão da pelve, ou ela tem, por exemplo, um joelho muito para dentro. Então tudo isso interfere no tipo de treino que você vai fazer. Às vezes, aí, como eu falei pra você, tem a pessoa que é cifótica, que ela tem isso aqui, bem provável que pessoas que trabalham sentado vão teclando assim, ó, o ombro fica pra frente, as costas elas ficam totalmente arqueadas e com isso sobrecarrega a lombar. Então você precisa de alguma forma entender que tipo de postura você tem, para que de alguma forma o treino ele seja voltado às suas necessidades. A grande parte das pessoas fazem um treino genérico. E aí o que acontece com o treino genérico? Ele não foi exatamente feito por tipo de postura que você tem, atual, e também fazendo perguntas, ou seja, o tipo de profissão que você faz, ou seja, o tipo de treinamento que você vai fazer, tudo isso a gente interfere na questão de um treino fidedigno para você. Um outro detalhe que você tem que fazer é os testes que as pessoas não fazem, ou seja, você tem que tirar suas fotos, uma foto de frente, uma foto de lado, uma foto de costa, igual tá aqui, ó. E aí eu faço exatamente uma avaliação, colocando os pontos que o seu corpo tá, os desvios posturais que você tem. É lógico que não existe um tipo de postura, nossa, totalmente ideal. Não existe, mas existe sim uma postura que deixa o seu corpo num alinhamento mais correto possível para que você não sinta dores, disfunções, você não tenha de alguma forma problema nas suas articulações. Tudo isso de alguma forma colabora para que você tenha um treino mais fidedigno, tudo bem? Então a gente consegue entender, e por que eu quis fazer esse conteúdo para vocês? Justamente pelo fato de que eu pego muitos treinos genéricos aqui quando as pessoas me procuram. Treinos de academia que de alguma forma não são direcionados para aquela pessoa. Por exemplo, esse treino aqui, ó, é um treino que você percebe que tem uma lista de mercado aqui e você não sabe, não tem nada especificando a cadência, as técnicas do exercício, se vai fazer rápido, se vai fazer devagar, ou seja, não é um treino direcionado para um resultado específico. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, testes de pessoas que fizeram, por exemplo, teste de sentar e alcançar, que é esse teste aqui. Você percebe que a pessoa ela não conseguiu pegar a ponta do pé. Esse teste nos dá o quê? Nos dá o resultado de encurtamento bem provável de posterior de coxa, um encurtamento de adutores de coxa, que é a parte de dentro da coxa, pode ser um encurtamento da lombar, que é a parte de trás aqui abaixo das suas costas. Então quando você testa, você sabe exatamente passar os alongamentos necessários para que a pessoa venha a ter o resultado esperado. A mesma coisa nas fotos. Vou colocar uma foto aqui, por exemplo, de um homem que tinha escoliose, que a escoliose nada mais é do que o ombro está mais alto que o outro, você fica meio torto. Então você percebe nessa foto aqui que é exatamente o que aconteceu. Depois da intervenção, automaticamente as costas dele voltaram ao normal, ficaram as costas retas. Como que foi feito isso? Fazendo uma avaliação. Se de alguma forma ele não tivesse feito uma avaliação, ele não poderia, por exemplo, quando ele estava com muita escoliose, colocar uma barra para fazer agachamento, porque isso sobrecarrega a sua coluna vertebral, percebe?
Então, a grande parte das pessoas não tem um treino fidedigno, por quê? Porque não foi avaliada, foi a questão do médico que eu falei pra vocês. Se você vai no médico que te avalia, que te dá atenção e que sabe exatamente das suas necessidades, ele vai prescrever o que você precisa na dose que você precisa. O treino é a mesma coisa, percebe? Então, olha um outro exemplo aqui de uma postura que estava com o ombro para frente, o ombro arqueado para frente, e depois ela teve uma postura melhorada. Isso aqui também advém, mas como que eu corrijo isso? Por exemplo, se você tem uma postura mais projetada para frente, você não pode, por exemplo, fazer uma remada aqui e voltar o peso todo, porque vai continuar alongando quem já está alongado. Então, nesse caso, você vai fazer um movimento mais encurtado, ou seja, ó, você vai fazer uma remada aqui, certo? Você vai retornar, o ombro vai levemente para frente, já traz o ombro para trás e aí você puxa novamente. Então percebe que eu não vou alongar totalmente, ó, porque isso aqui já vai alongar quem está alongado. Então você percebe que existem técnicas específicas para cada tipo de caso que temos na musculação. E esse, de alguma forma, são motivos que as pessoas não têm resultado. Eu estou te mostrando pessoas que são de consultoria, pessoas normais como eu e você, que de alguma forma não entenderam que o treino genérico não vai trazer o resultado estético que você quer. Você pode até ganhar uma coxa, pode até ganhar um glúteo fazendo um treino de academia, porém você às vezes continua todo torto. Vou te dar um outro exemplo aqui de uma pessoa que tem escápula alada. O que é escápula alada? É os dois ossinhos que você tem atrás das suas costas, eles ficam meio querendo descolar das suas costas. Ou seja, muitas pessoas têm enfraquecimento de serrátil anterior, que é esse músculo que eu vou colocar aqui para vocês. Esse músculo aí é importante, não só ele, mas trapézio superior, trapézio inferior, que são músculos que acoplam essa escápula no lugar que ela tem que ficar. Então, por exemplo, essa intervenção aqui, ó, percebe que na foto da esquerda ela tá com as escápulas descoladas das costas. Na foto da direita você percebe que elas já estão voltando pro lugar. Aí você fala, mas como que foi feito isso? Com a intervenção correta e exercícios específicos. Como quais exercícios? Vou colocar dois aqui para vocês que estiveram no treino dessa aluna. E de alguma forma ela já foi voltando ao lugar e a estética das costas dela ficou muito melhorada. Olha só, esse movimento aqui, que é o wall ball slide, e esse movimento aqui, que é a retração no banco 45. Esses dois movimentos estiveram no treino dela. São dois movimentos que são chave para voltar essa escápula para o lugar e, por consequência, a estética das costas dela ficarem muito melhor. Você quer um outro exemplo? Eu vou colocar aqui pessoas que são figuras públicas, como a Bruna Marquezine e a Jennifer Lopez. Perceba as costas da Bruna Marquezine, por exemplo. Você percebe que ela tem a escápula alada, que é exatamente, eu vou colocar um dedinho aí, esses dois ossinhos que você tem nas suas costas, eles estão descolados. Tem pessoa que até acha que é bonitinho, você, nossa, eu acho bonitinho esses ossinhos aqui, mas na verdade isso é uma disfunção. Aquele osso não é para estar ali, porque você tem enfraquecimento de musculaturas que ajudam a acoplar essa escápula no lugar. Quando você vê as costas da Jennifer Lopez, você percebe que ela é mais definida, não tem essa escápula solta ali atrás. Quais as costas que você acha mais bonita? A da Bruna Marquezine ou da Jennifer Lopez? Você percebe que tem uma distinção e é muito mais bonito, muito mais vistoso as costas da Jennifer Lopez, percebe? Então existe um treino específico para corrigir escápula alada. Então é um outro exemplo para vocês. Quer ver um outro tipo de postura também que é muito relevante? O nosso saudoso, digníssimo Silvio Santos. Perceba a postura do Silvio Santos. É uma postura arqueada para trás. Ele fica assim, ó, ele tem uma barrigona, aí ele fica assim, arqueado para trás. Por quê? Porque de alguma forma, se ele projetar o corpo para frente, ele vai cair. Então o corpo dele se adequou à postura que você ficou durante o dia a dia. Então você tem hábitos hoje de... deixa eu terminar essa história aqui. O Silvio Santos, por exemplo, ele tinha enfraquecimento de glúteo, certeza, encurtamento de posterior, encurtamento de lombar, enfraquecimento do músculo da frente da coxa. Por isso que ele tem essa postura aqui, entende? Então, quando você tem intervenção correta, você aplica os exercícios corretos, obviamente você vai ter mais resultado. Um outro exemplo aqui é o jogador de futebol, o ex-jogador de futebol Kaká. Você percebe que a postura dele é uma postura jogada para trás, uma postura como se seu corpo tivesse se jogando para trás. E isso sobrecarrega a sua coluna, muitas das vezes. E boa parte das pessoas não entendem que a sua postura é estética. Quando você percebe isso, você fala, caramba, eu nem sabia de tudo isso. Por que não passaram isso pra mim? Porque nas academias elas não estão preocupadas com a sua postura, passaram treino, fazendo uma avaliação postural, fazendo uma avaliação funcional. Quando você faz uma avaliação postural, quando você tira suas fotos de frente, lado, de costas, você sabe exatamente cada detalhe ali do que está fora do lugar, digamos assim, você tem a intervenção correta. Agora, a grande parte das pessoas não fazem isso. É simplesmente um treino genérico. Aí você percebe como a pessoa tem um corpo estético fazendo o treino correto, direcionado, e estética é postura. Lembra pra vocês? Vou levantar aqui, ó. O que é mais bonito, gente, ó? O que é mais bonito? Uma pessoa que está na postura correta, né? Ou uma pessoa que está com as costas arqueadas? O que é mais bonito?
É mais bonito você ficar uma postura correta, uma postura ereta. Por quê? Porque a gravidade aciona em cima de você e ela não vai gerar sobrecarga na sua coluna, não vai gerar sobrecarga no seu joelho, você não vai ficar com as costas doendo, porque a postura sua está errada, você está com hipercifose. O ideal seria você estar com a postura correta, com os músculos das costas sendo ativados da forma correta, para que você tenha mais resultado de fato. Então isso que eu estou te falando aqui é a pontinha do iceberg. Por quê? Porque a grande parte das pessoas não fazem teste nenhum. E se você não testa, como que você prescreveu um treino? Me diz, como que você prescreve um treino que você não teve o teste, o diagnóstico primeiro? Não faz sentido nenhum. E a grande parte dos treinos que tem por aí na internet, ou mesmo, até mesmo consultorias que as pessoas pagam, é simplesmente um copia e cola. Por quê? Porque não teve avaliação. Então, se você não tirou essas fotos aqui, encurtamento, você tentar alcançar a ponta do pé, você saber se tem encurtamento na sua lombar, se tem encurtamento na sua posterior de coxa, no seu glúteo, no seu adutor de coxa, o treino não foi prescrito para você. Se você não fez avaliação postural também, que é tirar suas fotos e saber exatamente o tipo de postura que você tem, o treino foi genérico. Então, entenda o seguinte, se você não teve a ideia, porque a pessoa chega na academia, ela quer resultado. E a grande parte das pessoas que, de alguma forma, pagam a academia, elas desistem no primeiro, no segundo mês. Por quê? Porque ela não sabe exatamente o que faz na academia e, obviamente, ela vai parar, ela vai desistir, porque ela não teve resultado. Se você sabe o que fazer e sabe o porquê você está fazendo, você começa, o seu cérebro começa a falar, caramba, eu sei o que eu estou fazendo e o porquê que eu estou fazendo isso. Então entenda o seguinte, você consegue ter resultado na academia ou em casa? Consegue, desde que você faça testes preditivos antes e você tenha um treino prescrito para as suas necessidades. Tem pessoas que vão falar, isso aí é baboseira, postura é baboseira. É mesmo. De alguma forma as pessoas têm que estudar um pouco mais, porque a postura existe sim, eu não estou falando que existe o tipo de postura que é o corretíssimo e tal, mas existe um tipo de postura que deixa o seu corpo, com as suas necessidades, numa estética mais favorável. Eu mostrei exemplos na prática para você, de pessoas que tinham escoliose, de pessoas que tinham escápula alada, de pessoas de alguma forma que entenderam que o treino tem que ser prescrito de forma individualizada. E é aí que você percebe quantas pessoas você conhece que fazem um treino que foi prescrito para ela. Mas quantas pessoas você consegue entender que se frustram porque o treino é muito longo e a pessoa fica lá perdida na academia e não sabe o que faz na academia? Porque sim, para que você tenha o resultado correto, você precisa ter a intervenção correta, senão não vai adiantar de nada. Como mencionei para vocês, para você corrigir, um bônus aqui para você. Para você corrigir a sua escápula alada, que é esse osso que fica aqui nas suas costas, que ele fica querendo meio que furar ali a sua pele, você vai fazer 2 exercícios que são fundamentais, não são só esses. Esses são os básicos ali para você partir para o treino principal. Então você pode fazer o all ball slide, que é esse movimento que está do lado aqui, e você pode fazer a retração no banco 45. Já vai ajudar a fortalecer o seu serrátil anterior, o seu trapézio inferior e também os outros exercícios vão ajudar a fortalecer os músculos das suas costas, favorecendo você sair desse tipo de postura aqui, arqueado, para esse tipo de postura aqui, ou seja, que vai gerar muito menos desgaste nas suas articulações e por consequência você tem mais resultado. Um outro detalhe é os movimentos com a técnica correta. Quando você faz uma remada, se você vem puxando, joga peso para cá, para o trapézio, não, você tem que baixar o ombro, você vai puxar, deixa eu vir para cá, ó. Você vai vir para cá, você vai fazer a retração da escápula, vai puxar. Se você de alguma forma, olha que interessante, se você passa o braço para trás, como se não tivesse fundo aqui, não é suas costas que estão trabalhando mais. Muita gente faz a remada assim, ó, passando o braço aqui para trás, isso está errado. O que acontece é, quando você passa, ó, presta atenção no meu ombro aqui, ó, quando você passa o braço para trás do ombro, o que acontece? Ó, o ombro tende a deslocar para frente. E isso aqui, de alguma forma, não é mais as suas costas que estão trabalhando, é exatamente o seu ombro que deslocou para frente, deslocamento anterior da cabeça do húmero, é isso aqui. E aqui é cheio de ligamentos aqui na frente. Então quando você fica fazendo isso aqui, ó, você vai forçando os ligamentos do seu ombro, ou seja, o deslocamento da cabeça anterior do seu ombro. Isso aqui é osso, ó, tá? Isso aqui é osso, já não é músculo. Então o limite é você fazer uma remada até o seu braço parar do lado do corpo. Aí você já tem a contração máxima das costas e você retorna. Jogou o ombro para trás, puxou, alinhou o braço, você já retorna. Esse é o movimento. Então por que as pessoas de alguma forma não têm resultado? São todos esses detalhes. Se o seu treino hoje, por exemplo, ele foi prescrito e não teve nenhum tipo de avaliação, como que eu sei que o treino foi prescrito para você? Não dá para saber. E aí por isso que as pessoas se frustram na academia. O que eu quis te passar aqui hoje, que você entenda, tá? O treino, ele tem que ser prescrito através de uma avaliação. Se você não teve avaliação nenhuma, avaliação da sua postura, avaliação dos seus encurtamentos musculares, como que eu sei que treino que eu vou prescrever para você? Não faz sentido. Por isso que muitas pessoas aí pegam um treino, copia e cola, e aí não tem resultado. Quando não tem, se frustra, acaba parando de treinar. Então entenda, quando você aprende a treinar, quando você sabe que o treino foi direcionado para você, o resultado ele vem muito mais rápido, muito mais rápido. Então, fez sentido para você esse vídeo? Esse formato de vídeo aqui te ajudou?
Você sabia que existem tipos de postura e que a postura influencia no tipo de treino que você vai fazer? Se sim, deixe seu curtir, seu comentário, compartilha com mais pessoas, se inscreva no canal, porque eu não vejo esse tipo de conteúdo sendo falado aqui na internet. É muito pouco provável. É simplesmente um treino copia e cola o tempo inteiro e as pessoas às vezes ficam caindo em falácias que são ditas pela internet. Bom, é isso. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor para você e que você tenha expandido os horizontes aí do seu pensamento e você entenda, caramba, será que o meu treino foi prescrito para mim? Será que eu fiz aquelas avaliações? É uma decisão que você tem que tomar aí e uma coisa que você tem que pensar. Será? Tamo junto, até a próxima e a gente se vê nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Valeu, é nóis!